Eu tenho uma pergunta pra fazer. Pois não. Pra Carla Bigato. Ai, Carla meu Bigato. Deus do céu. É porque a última viagem que ela fez foi pra Nova York. E ela sorry. voltou de lá e me trouxe um presente. Então eu Sorry. tenho uma pergunta pra fazer pra ela, que é Carla Bigato, Sim. where is the book? The book's on the table. É incrível o nível, Não é foi combinado, elevado hein? Não demais foi aqui. É demais, é muito Incrível. elevado. Então é o seguinte, você vê, tem gente que quando vai pedir emprego, fala que o inglês é avançado e não é intermediário. Aqui você viu que o inglês é avançado. Aqui é outro papo, é outro nível. É nativo Porque eu quase. perguntei, hein? É Eu nativo perguntei- quase, né? E eu perguntei do livro, podia ter perguntado sobre qualquer outra coisa, né? Mas ela logo respondeu, pegou no ar. É impressionante. Então, a Carla Bigato tem o inglês avançado, mas tem gente que fala que o inglês é avançado, não é intermediário, né? Fizeram um levantamento nos Estados Unidos com recrutadores. 85% deles disseram o seguinte: olha, os candidatos dão uma exageradinha no currículo. Eles falam que eles têm habilidades que eles não têm, eles falam que eles têm competências que eles não têm, nem idioma, então é um clássico. Mas vamos chamar isso que eu falei de, digamos, uma fermentada subjetiva. Subjetiva. Eu acho que o meu inglês é avançado, mas não é. Isso é uma coisa. Outra coisa bem diferente é quando você lida com coisas objetivas, não são subjetivas. São verdades e mentiras factuais. Por exemplo, concluí no ano tal o curso tal. Não tem como você dizer que para mim eu concluí, já para o outro eu não concluí. Isso não existe, né? Eu acho que eu me comunico bem nesse ou naquele idioma. Já o outro pode achar que não. Tudo bem, não vamos discutir isso. Mas você falar que concluiu um curso que não concluiu é um problema. E nós estamos com um problema. Porque o nosso ministro da Educação, o novo ministro da Educação, o Carlos Alberto Decotelli, foi recebido com entusiasmo porque ele foi apresentado como um técnico de boa formação para que a gente escapasse daquela batalha ideológica em que o futuro diretor do Banco Mundial, né, colocou o Ministério da Educação. O antecessor já tinha aprontado, já parecia a pior solução, mas aí apareceu o Weintraub porque era pior ainda. Mas, enfim, o nosso Decotelli foi apresentado como um técnico de boa formação. Vamos lá, o presidente Jair Bolsonaro colocou na rede social uma fotografia em que ele, sorridente, ao lado do ministro Decotelli, diz o seguinte: informa a nomeação do professor Carlos Alberto Decotelli da Silva para o cargo de ministro da Educação. Decotelli é bacharel em Ciências Econômicas pela UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre pela Fundação Getúlio Vargas, doutor pela Universidade de Rosário, Argentina, e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha. Isso foi o conteúdo de um post do presidente da República. É evidente que o presidente da República pegou o currículo do ministro e abençoou. Óbvio, o presidente não falou isso porque ele achava que não era. O presidente não duvida dessas informações, fazem parte do currículo do ministro. A Polícia Federal, a Superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro, né? O presidente comenta que não tinha informação, não ia levantar no Rio de Janeiro os dados do ministro Decotelli. O general Augusto Heleno, será que tinha que deslocar o GSI para checar? Vamos checar para ver se ele realmente é bacharel em ciência econômica da UERJ. O sujeito pode ser ministro da Educação. Você tem que partir do princípio que as informações que ele traz, pelo menos estas informações, traduzem a realidade. Bom, aí o que aconteceu? O doutorado pela Universidade de Rosário não é um doutorado pela Universidade de Rosário. O pós-doutorado pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha, não é um pós-doutorado pela Universidade de Wuppertal, da Alemanha. Sobrou o bacharel e o mestre. Mas não foi um bacharel e um mestre que o presidente apresentou. Apresentou um bacharel, um mestre, doutor, pós-doutor. Será que houve um engano por parte do ministro? Ele se atrapalhou, né? Temos uma questão. Em 2011, o ministro da Defesa da Alemanha, Gutenberg, novo, 39 anos, figura fundamental no governo da Angela Merkel, ele apresentou o pedido de demissão dele porque foi acusado de plágio numa tese de doutorado. Não vou nem falar, a gente vai ainda falar isso do nosso ministro Decotelli. E aí a imprensa
foi lá, levantou, descobriu o caso do plágio, ele negou, mas acabou pedindo demissão. Porque a própria universidade, que tinha dado a ele um título de doutor em Direito, cassou o título dele, diante da denúncia comprovada e tal. O Yahoo, uma empresa que tinha um CEO chamado Scott Thompson, ele dizia que na formação dele, ele era formado em ciência da computação e contabilidade, dava o nome do colégio, etc. e tal, ele só tinha diploma de contabilidade. Ele foi contratado em 2012 e renunciou. Ele foi contratado em janeiro, renunciou em maio. CEO do Yahoo. Era uma empresa importante naquele momento, né? Uma figura que foi reitor de admissões do MIT, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Ficou 28 anos segurando uma mentira, dizendo que tinha 3 formações. E aí ele estava no MIT. Descobriram que ele não tinha nenhuma das formações que ele dizia que tinha. Obviamente, foi forçado a sair, ficou chato. Governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, ele dizia no currículo Lattes dele que parte do curso de doutorado dele da Universidade Federal Fluminense, ele fez em Harvard. Aí, depois, a assessoria disse que essa era uma intenção dele, etc e tal. Mas vamos combinar, né? Você disse que fez algo que era uma intenção sua, ficou chato, né? A Dilma Rousseff fez algo semelhante. Ela colocava no currículo dela que ela era mestre e doutora em economia pela Universidade de Campinas. E ela tinha até concluído os créditos, mas ela não defendeu tese nenhuma, então ela não era mestre nem doutora. Você ser mestre e doutor, quem faz judô, você faz a prova da faixa. Você não pode dizer que você é faixa preta só porque você compra uma faixa e sai andando com ela na barriga. Você tem que fazer a prova e passar. Tem que fazer a prova e passar para entrar na universidade. Tem que fazer a prova e passar para virar mestre. Alguém tem uma banca, prova, parabéns. Você ganha um título. Aquele título é de verdade. É tipo papel moeda. É como uma nota de 100. Não dá para você pegar e fazer no mimeógrafo, né? O ministro do Meio Ambiente, o Ricardo Salles, saiu em vários artigos que ele publicou, mestre em Direito Público pela Universidade de Yale. Não é. Não é. Aí depois ele escreveu no Twitter dele que a informação foi veiculada erroneamente. Mas ninguém escreveu erroneamente que ele tinha primeiro grau incompleto, né? As pessoas sempre erram para mais, né? Mestre em Direito Público pela Universidade de Yale. Por que ele não escreveu que fez o curso de técnico em mecânica pelo Instituto Universal Brasileiro, né? Por que botou logo a Universidade de Yale? Tá lá, né? O Weintraub, o antecessor do Decotelli, ele disse que ele publicou 4 artigos acadêmicos. Na verdade, ele publicou o mesmo artigo 2 vezes, em 2 revistas, então viraram 3. Dos 3, ele é coautor com a mulher dele, e o outro é com o irmão. Sozinho ele escreveu 1 artigo. Por que um virou 4? E foram ver as revistas que ele publicou. Uma é a Revista Brasileira da Previdência, Revista Chilena, não sei o que na categoria de relevância científica está lá embaixo. O irmão dele, sim, publicou mais de 30 artigos, mas ele não. E ele disse que sim. Então, uma coisa é você dar uma caprichada, né? Uma valorizada no currículo. Vamos dizer que eu tenho tal. Outra coisa é você falar algo que não é verdade. Teve uma assessora, essa história é inacreditável, chamada Mina Chang. Ela virou vice-secretária adjunta de um departamento lá do Departamento de Estado americano. Ela chegou a criar uma capa da revista Time com o rosto dela no ano passado, falando que ela tinha qualificação, etc. Fez uma capa da Time. Descobriram, mas, gente, 2019, não é 1919. Mas era mentira? Era mentira. Ela não foi tô brincando. Não, é inacreditável, é inacreditável. Aí fizeram um levantamento, descobriram que a mulher é doida, né? E aí, como é que fica? O presidente Bolsonaro deu ao Decotelli o cargo de ministro pelas credenciais dele. Quais são as credenciais do ministro Decotelli? Bacharel em Ciência Econômica pela UERJ, mestre pela Fundação Getúlio Vargas, doutor pela Universidade de Rosário e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha. Essas são as credenciais do ministro. Agora eu pergunto, se ele não tem essas credenciais,
Por que que ele está no Ministério da Educação? Então, o ministro Decotelli tem que vir a público e dar uma entrevista, se achar que é razoável, né? Para explicar o que aconteceu. Não é possível que o ministro da Educação, responsável por uma palavra chamada pedagogia, responsável por uma palavra chamada formação para valores, princípios, ética, responsabilidade, formação. Como alguém que vai falar com os alunos, façam o que é certo, não façam o que é errado, digam a verdade, não digam a mentira, tenham coragem de enfrentar os seus desafios. Como o ministro da Educação vai poder falar sobre isso sem ter que a cada momento explicar, a não ser que ele resolva adotar a saída de vários políticos que dizem, para mim esse caso está encerrado. Tá bom, está encerrado para você, mas não está. Não está. Como o ministro da Educação pode ter cometido um erro, e aí quando cometeu o erro do doutor pela Universidade de Rosário, foi lá e corrigiu no currículo dele, ou seja, admitiu o erro. E daí depois apareceu outro erro da Universidade da Alemanha. Como é que ele aceitou? Como é que ele não falou para o presidente da República? Então, primeiro temos uma questão. Temos um ministro que formalmente, que no papel, ele colocou coisas que não são verdadeiras. E ele, quando o presidente perguntou para ele sobre a formação dele, ele entregou essas afirmações para o presidente da República. Isso é uma quebra de confiança absurda, expondo o presidente da República. O presidente da República está confiando no ministro. E o ministro enganou o presidente da República com essas afirmações. Então, ele tem que vir a público para demonstrar, ou contar o que aconteceu. Qual é a sua história? O que aconteceu? O senhor, então, não se preocupou em checar se a sua tese foi defendida, não foi defendida? Não lembra? E põe lá que é doutor. Temos uma questão que não é trivial. Não é trivial. Mas nós não podemos levar tudo a ferro e fogo, isso é comum. Acabei de citar alguns casos: Witzel, Dilma, Salles, Weintraub, essa outra que criou uma capa da Time, o ministro alemão, os CEOs, etc. Tem vários casos. Sim, tem vários casos. E nós queremos um caso assim à frente de um ministério? Então, temos um problema. O Brasil tem um problema hoje. Alguém em quem o presidente confiou, alguém em quem o Brasil, que o Brasil recebeu de braços abertos, pós-Weintraub. Olha, puxa vida, que bacana. Vem aí um cara para botar ordem nessa bagaça. E por que ele vai botar ordem? Porque ele é um técnico. É mesmo? Como que você pode dizer isso? Olha, veja o currículo dele. E o currículo dele não traduz a realidade? Vamos dar de barato que tudo bem? É assim, então? Então, vamos ignorar. Deixa rolar, ele segue em frente, não temos uma questão, isso é mimimi da imprensa, é encheção de paciência, vai para Cuba, vai para Venezuela, né? Nós vamos entrar nessa toada, ou o ministro tem algo a explicar? A começar para o presidente da República, a quem ele enganou. Ele não falou a verdade para o presidente da República. Será que é razoável que uma relação entre o presidente, que confiou totalmente no ministro, e o ministro que abusou da confiança do presidente, essa relação vai continuar assim? É razoável? Então, tem uma questão. Ela pode ser esclarecida com palavras. Ele é bom de palavras, ele deu boas entrevistas desde que ele entrou, deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes, uma boa entrevista. Todo mundo recebeu com muita simpatia e generosidade. Até porque ele tem um currículo no papel que o credencia a seguir em frente. Mas se esse currículo não o credencia, como é que a gente fica? Então, com a palavra, o ministro Carlos Alberto Decotelli, que eu espero que tome a palavra e dê uma satisfação para a sociedade e para o presidente da República. O cargo que ele ocupa é um cargo de confiança do presidente e o Brasil inteiro precisa confiar nele. Se metade do currículo dele, das 4 coisas que ele diz que fez, 2 estão sendo demonstradas que ele não fez, temos um problema gravíssimo. Fora o fato de ter presidido o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no momento em que houve uma
de uma licitação altamente questionada e outras questões. Mas eu queria ficar nessa questão curricular. Não podemos tratar isso como se fosse simplesmente dizer que o nível do inglês dele é avançado e entramos na subjetividade, porque não é isso. Ele abusou da confiança do presidente da República e da sociedade brasileira.